E aí, pessoal, vamos falar sobre padrões? Sim, sim, é claro que eles existem. Estão aí por todos os lados. Revistas, televisão, séries, filmes, internet, tudo. E é claro que indústrias, observando esses padrões, muitas vezes irreais, acabam lucrando muito com isso tudo. E eu não sei se alguém já te avisou, mas ser magro não é sinônimo de saúde. E essa busca incessante por essa beleza irreal pode ser cruel e até mesmo fatal. E dentro desse universo, falando sobre a cirurgia bariátrica, é impossível não refletir, ou deveria ser impossível não refletir, sobre o nosso corpo e a maneira com que nos relacionamos com ele. Durante muito tempo, ser gordo sempre foi uma sentença de falta de representatividade. Diferente de outras pautas que, sim, têm sua importância e urgência, a gente nunca se viu representado, por exemplo, na literatura. E normalmente, quando gordos são retratados na ficção, é de uma maneira estereotipada que não reflete a realidade. E é por isso que eu convidei uma mulher para bater um papo comigo hoje. Uma mulher que enfrentou os seus demônios, mas que encontrou na escrita a sua bandeira. Paulistana, 31 anos de idade, taurina, autora de mais de 10 obras publicadas e acabou de lançar o romance Para Ana com Amor. Também é dançarina de polidense e co-host do podcast literário Quarta Parede. E ainda tem um curso online chamado Laboratório de Escrita. E claro, posta textos maravilhosos e reais em suas redes sociais. Um mulherão da porra, desculpem o termo. Hoje eu converso com Larissa Siriani. Salve, salve, senhoras e senhores! Todo mundo bem? Eu espero que sim! E cá estou eu novamente para um bate-papo sobre muita coisa que nem eu sei. Tamanha é a minha felicidade de receber esta mulher para conversar comigo. Larissa Siriani, senhoras e senhores. É muito engraçado porque eu te conheci fazendo um videocast. Exato, online. E a gente tentou se ver 450 vezes Nunca nos últimos anos e nunca aconteceu. Miseravelmente em todas elas. Mas é isso, é o ciclo se fechando. Tá Começa vendo? com o videocast, recomeça com o videocast. Galera, um papo maravilhoso. Mas atenção, a gente fala sobre assuntos como bullying, transtornos alimentares, enfim. Se você está passando por alguma questão, se você não está num momento muito bom, talvez não seja a hora de você assistir esse vídeo. Mas se você for assistir, tenta assistir com alguém a quem você possa pedir um socorro, certo? E se você achar que em algum momento isso está te dando algum gatilho, volta depois, só para você saber que tem esse conteúdo aqui, tá bom? É isso. Gente, eu encontrei essa mulher na rede social fazendo pesquisa para isso daqui, que já era peça, virou livro, aí eu falei, vou começar a procurar pessoas na internet. E a internet é sempre uma decepção muito grande para minha pessoa. Eu sofro, meu engajamento é horrível. Eu não consigo, me falam para postar num determinado horário, eu posto 1 da manhã. Eu não consigo. E eu não consigo gostar das pessoas na internet. Desculpa a sinceridade. Eu acho tudo muito falso, tudo muito. Sim. Todo mundo feliz num comercial de margarina. Eu falo, é mentira. A vida não é assim. E aí eu encontrei o perfil dela no Instagram. E comecei, por causa do livro que ela tinha lançado, Amor Plus Size. E aí eu procurando, aí fui ver, stalkear, né? Vamos ver quem é essa pessoa. E aí a gente vai olhar postagens antigas e não sei o quê. Falei, cara, ela vai de uma foto linda, fazendo polidense, toda sensual e se amando. E eu me lembro até hoje da foto, você chorando com um textão sobre saúde mental, que foi uma porrada. Eu falei, eu quero ser amigo dessa garota, gente. Que ela é real. E eu acho isso sensacional. E as coisas que você escreve, tudo que eu leio os livros, eu li o Amor Plus Size, eu não terminei ainda o seu novo, porque eu confesso que pra mim é gatilho... Atrás de gatilho. Atrás de gatilho. Eu fico muito chocada quando as pessoas falam, eu li super rápido o seu livro. Eu fico, como? Não, eu demorei 8 anos pra escrever, gente. Provavelmente essa pessoa não chorou na morte do Mufasa. É isso. A pessoa tem um desvio de caráter ali. Eu não consigo, porque eu comecei a ler, comprei no pré-lançamento, super
animado e pra mim é gatilho, mas é maravilhoso. E aí é uma questão muito minha, enfim, de momento de vida. E aí, eu acho você um fenômeno, assim, de verdade, eu fico encantado, eu fico maravilhado. A maneira como você se expõe, a maneira como você retrata seus sentimentos. A gente estava brincando ali atrás, falando que quando a Larissa tá na merda, os textos são maravilhosos. Ela é a Adele da literatura brasileira. E eu tô muito feliz de você ter topado vir aqui bater o papo comigo. Espero que você se divirta. Trouxe o Maior que o Mundo pra você, que eu também tentei Finalmente. 1 milhão de vezes. Obrigado, Ilbook, por não obrigada. ter enviado. Não foi por falta de pedir. Né? Imagina. Ô, gente. E, enfim, é isso. E vamos bater esse papo, que eu tô muito animado. Veio aí. Primeira coisa que eu queria saber de você. Larissa criança. Eu acho que é legal contextualizar o público de como é que foi a sua infância, o contexto da sua vida, o que você quiser falar, obviamente, para que a gente vá caminhando nessa crescente para entrar nos assuntos que eu acho que são legais a gente entrar. Como é que a Larissa criança se relacionava com o mundo? Cara, é muito doido fazer essa avaliação depois que você é adulto. E eu acho que principalmente depois de anos de terapia, porque a sua visão vai mudando, assim, né? Eu sempre fui muito saudosista, assim, de infância, adolescência. Tanto que 90% do meu trabalho é voltar atrás e, tipo, escrever sobre adolescência, escrever sobre colégio, sobre essa parte da vida que pra mim foi muito determinante. Mas eu não percebi as neuras da minha infância até eu perceber as neuras da minha vida adulta, assim. Eu não fui uma criança gorda, eu era uma criança magra, inclusive. Mas já vivendo numa família muito gordofóbica desde sempre, né? O meu pai já era obeso, a gente tinha esse fantasma da obesidade muito presente com o pessoal da minha família. Então existia essa cobrança e essa expectativa de um determinado cuidado com a saúde e a aparência dos outros, que era, obviamente, muito maior com as meninas da família do que era com os homens da família, né? E a minha família, ela sempre foi muito grudada, né? Então a gente, até hoje, mora todo mundo parede com parede, assim, né? Os meus irmãos moram na mesma rua de frente pra casa de 2 tios. Eu moro portão com portão com alguns irmãos do meu pai. Então um pouco dessa super presença das pessoas acaba sufocando também, porque todo mundo acha que tem direito a dar palpite na vida de todo mundo. Então sempre escutei, Sempre né? assim, gente. Era onde, tipo, nossa, mas você engordou, né? E você tá ficando gordinha, e você tem que ter, né? Você tem que estar preocupada aí com o que você tá comendo. E não pode repetir, tem que tomar cuidado, porque depois você engorda. E é mais difícil pra menina do que pra menino perder peso. E sempre com uma mistura de preocupação no meio do caminho, né? Sim. Daquele cuidado. Estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Exatamente. E isso era uma coisa que era muito presente, assim, na minha família. E eu acho que isso moldou a ideia que eu fiz durante muito tempo sobre como eu era quando criança. Porque a minha ideia de quem eu era a vida inteira sempre foi, eu sempre fui uma menina gorda. E aí é muito chocante, assim. Eu lembro a primeira vez quando eu pisei no consultório da terapia, a primeira vez, que eu falei essa frase, e a minha primeira terapeuta, ela era psicóloga da escola onde eu fiz até o começo do ensino médio. E ela olhou pra mim e ela falou, você não era gorda. Eu te conheço desde que você tem 7 anos, você não era gorda. Eu vi você crescer, eu sei como você era. E aí a gente passou pela experiência de, tipo, olhar fotos de quando eu era mais nova, coisas que eu não revisitava há muito tempo, porque eu tinha muita vergonha, e olhar pra aquilo e pensar, cara, realmente, essa cobrança que foi feita principalmente dentro de casa pela família, que já tinha isso tão entranhado neles, criou uma noção de corpo pra mim que é completamente fora da realidade, assim, é completamente descolado da realidade. A Larissa que eu imagino e que eu lembro, hoje eu sei que ela não é real. Eu sei que é uma imagem montada a partir das coisas que eu escutei. Então, a partir do momento em que eu internalizei que eu comia demais e que eu precisava perder peso e que eu tava ficando gordinha, você começa a se enxergar daquele jeito. E isso foi moldando as Larissas conforme eu fui enxergando elas com o passar do tempo, assim. E é muito doido, assim, porque eu escrevo muito, principalmente no Amor Plus Size, eu escrevo muito sobre bullying, escrevo muito sobre a parte de escola, né, que eu sei que é uma realidade pra muita gente, mas não foi a minha realidade.
Eu não fui a criança excluída, eu não fui a criança que sofreu bullying. Eu acho que em alguns aspectos eu, inclusive, praticava mais bullying do que eu A sofria. gente estava conversando sobre isso, né? Comigo aconteceu a mesma coisa. Eu comecei a sofrer bullying. O personagem, o João do Maior que o Mundo, ele, coitado, se ferrou a vida inteira. Eu não. Quando começou a acontecer o bullying comigo, eu virei a mesa e eu virei o cara que... Desculpa todas as mundo pessoas que feriram. comigo. Mas pra mim foi muito isso, assim. Eu sempre tive muitos amigos, sempre fui a pessoa que transita entre vários grupos de amizades. Mas ao mesmo tempo com um senso de estar sempre isolada, sabe? De tipo, Pra mim é como se eu soubesse de uma coisa que ninguém sabe. E você não sabe exatamente o que é aquilo que você sabe que ninguém sabe, mas tá ali presente pra você o tempo todo. E todas as vezes que ameaçava, sabe? Tipo, não que eu nunca tenha tido os apelidos escroto na escola. Tive os apelidos escroto na escola, tive, enfim, né? As más experiências que eu acho que são universais, de uma certa forma, à experiência humana e principalmente a experiência da adolescência. E adolescente é cruel, né? Adolescente é cruel, criança é cruel. Criança, adolescente. Mas eu fiz essa mudança de narrativa mesmo, de tipo, você vai me dar um apelido, então você vai tomar um socão. É isso. Muitos meninos da minha turma apanharam por dizerem coisas sobre mim. Eles continuaram dizendo coisas sobre mim, mas eu ganhei pelo menos... Se livrou desse câncer, Exato. né? Porque quem vai julgar? Eu não Continuaram julgo, falando, mas não era na minha cara, e eu já acho isso uma vantagem. Já te traz uma paz. Exato. Eu durante muito tempo que eu fiquei mergulhado no assunto da gordofobia e dentro desse universo para poder criar a história do João, que era um pouco minha, mas não era exatamente a minha, enfim. Algo entre o que o Hernani viveu na vida e coisas que eu observei também. É a mesma coisa comigo com o Homem Plus Size. Essa divisãozinha, né? Eu fiquei espantado, e até hoje eu fico, porque por causa do livro eu descobri coisas que eu tinha sofrido que eu já nem lembrava, que eu tinha deletado da minha cabeça. Acho que a minha mente quis me proteger de algumas coisas e que depois elas foram voltando, e aí dá-lhe terapia. Só que em função disso, de conversar com pessoas e, enfim, eu não consigo conceber como é que uma mulher que já sofre pressão da maneira que sofre dentro da sociedade que a gente vive, não enlouquece de boa. Tô falando assim, com o coração aberto. Era pra qualquer mulher gorda ser completamente... Zureta da cabeça. Zureta da cabeça, porque a pressão cara, eu não faço ideia do que é isso. Sim. Como é que foi pra você chegar na adolescência, relações, quando a gente tá começando a se descobrir, quando a gente tá começando a se relacionar com o mundo e com outras pessoas e não sei o quê? Como é que esse processo na sua vida termina no Amor Plus Size? O quanto que você metabolizou da tua vivência pra conseguir criar aquela obra que eu acho... Enfim, leiam. Leiam. É engraçado usar o Amor Plus Size como um norte, porque ele nasceu exatamente assim na virada da minha adolescência pra minha vida adulta, né? Comecei a escrever ele, tava com 19 anos, né? 19 pra 20 anos. Terminei de escrever com 21. E ele foi publicado já, assim, já tava com 25. Então ele acompanhou aí um pedaço importante da minha vida adulta, da mesma forma como o Paca também acompanhou uma outra fase dessa vida adulta. E, então, pra mim, o Amor Plus Size, ele acaba sendo esse ponto fixo no tempo, onde eu processei... Tipo, vamos processar o que foram os primeiros 17 anos da sua vida. E hoje, eu acho que eu processei ele da melhor maneira que eu podia, mas hoje eu sempre penso isso, acho que é inevitável quem escreve, quem produz arte, né? É tipo, se eu fosse fazer hoje, eu faria de uma forma diferente. Porque, obviamente, assim, eu hoje, com 31 anos, eu tenho uma noção diferente sobre essa mesma jornada que eu tinha aos 20. Mas... Pra mim, assim, a minha adolescência, apesar de ser a época que eu mais sinto saudade, e eu entendo que eu sinto saudade não porque eu sinto saudade da adolescência em si, e sim porque eu sinto saudade de não ser adulta, que é sempre um saco. É horrível, gente, ser adulto, não é nada legal. Não recomendo. Se você não é adulto ainda, continue assim. Fica Fica que vai dar certo.
Mas pra mim teve muita... Eu me sentia muito podada, assim, né? Então eu sinto que todas as minhas relações, em especial a minha relação comigo mesma, foi podada de vários lados, de formas diretas ou indiretas, assim. Porque quando a gente começa, enfim, a mergulhar nesse estudo sobre gordofobia e você começa a abrir esse leque de, tipo, olha aqui todas as formas como a sociedade te fudeu. A gente começa a descobrir que existem coisas que são essas violências... que a gente brinca de microviolências, que na verdade de micro não tem nada, né? Que fazem parte e permeiam toda a tua vida, assim. Pra mim, a mais memorável delas que até tem um capítulo nisso em Amor Plus Size, que é a busca por roupas quando você não tem um corpo padrão. E, novamente, lembrando que, se você olha pra trás, né, pra Larissa de 14, 15 anos, ela não era uma adolescente gorda. Mas também a expectativa assim, de magreza do início dos anos 2000 era muito cruel. Então, assim, era inimaginável. Passou de 42, você não acha mais em lugar nenhum. Passou de 38, você não acha em lugar nenhum. Na época era cintura baixa, gente. Eu sou uma sobrevivente da cintura baixa. Lembra? Britney Spears tinha muitos looks com cintura Nossa, porque é isso, né? A pessoa com o corpo inteiro negativo. Então, eu acho que... E detalhe, né? Resultou no que resultou, coitada. Exatamente. Tô totalmente zureta na cabeça. Eu acho que pra mim, essas podas, elas foram vindo de várias direções. Eu acho que foi dessas agressões que a gente normaliza num sistema que foi feito para não comportar diferenças. A própria performance social que a gente precisa desenvolver ali. Pra mim, muito da personalidade que eu tenho hoje, da qual eu me orgulho, por exemplo. Eu me orgulho de ser uma pessoa bem-humorada que tem umas tiradas, que faz umas piadas, mas isso foi um recurso de sobrevivência. Totalmente. Eu não era essa pessoa porque eu queria ser essa pessoa. No Maior Que o Mundo tem um capítulo que é muito o que aconteceu comigo na vida, assim. Ou eu ficava sentado no fundo da sala, ou eu virava o centro das atenções. Sim. Então eu virei o centro das atenções. E é o centro das atenções que pra gente passa por não apenas você chamar atenção pra, tipo, oi, eu existo, mas também pra você chamar atenção sobre tudo que você odeia em você. Porque se você ri de você primeiro, a outra pessoa se desarma. Qual que é a técnica pra você... Exatamente, a técnica pra você não sofrer bullying é você rir de si mesmo. Só que tem o ditado, né? Todo mundo vê o palhaço rindo, mas ninguém vê o que se passa na cabeça do palhaço, ele né? chorando sozinho no camarim, Exato. ninguém vê. Mas é isso, é uma defesa. É uma defesa. E eu costumo... Falando num português bem claro, pra mim, em algum momento da vida, ali, adolescência, quando você começa a se relacionar com as pessoas, tem até uma piadinha na peça que a galera morre de rir, mas é real, cara. Se eu não for engraçado, eu não vou comer ninguém. Eu não vou me relacionar com ninguém. Sim. Eu vou ser sempre o melhor amigo. Eu vou ser sempre o... Não, então... Era defesa. Era defesa pra vida, pra viver, pra conseguir ter experiências. Sim. E pra mim foi muito real, assim. Foi tanto o lado do precisar ser engraçada como uma forma de criar essa camada protetora e me tornar mais aproximável. Porque na minha cabeça, né, das críticas que eu escutei a vida inteira, né? Que eu era uma pessoa muito difícil de lidar, que eu não aceitava conversa, que eu não aceitava crítica, que não sei o quê. Que a realidade é tipo assim, putz, eu tô falando pra você todas as coisas que eu odeio em você e você não tá aceitando isso bem. Tipo, eu tô tentando te ajudar aqui, te dando uma porrada na cara e você não tá feliz com isso. Então você vai criando essas concepções sobre você e eu tentei manipular isso a meu favor, me tornando a menina super engraçada e a pessoa que era amiga de todo mundo. Então é tipo... Hoje, isso se tornou uma parte da minha personalidade, né? Minha personalidade hoje se divide em ser bem-humorada e pegar todos os meus amigos. Porque é isso. É o que eu aprendi a fazer, foi como eu aprendi a socializar. É tipo, se eu não pegar os meus amigos, eu não vou pegar ninguém. Então eu preciso primeiro amigar a pessoa pra conseguir considerar que eu tenho uma chance. Porque senão essa pessoa nunca vai olhar pra mim. Porque à primeira vista, em função do padrão vigente, do que as pessoas têm como conceito... Isso vem mudando, graças a Deus. Mas o padrão que as pessoas têm, você, à primeira vista, não vai rolar. Você precisa sempre se esforçar um pouquinho mais para você conseguir se aproximar de alguém, enfim,
sexualmente falando, pra você se relacionar com uma pessoa. E pra quem é mulher, tem um extra que não passa só pela leitura sexual, né? Pela leitura romântica afetiva, que é você precisar performar a mais, entregar a mais. Então, pra mim, não basta eu ser legal, não basta eu amigar, não basta eu ser fácil. Eu preciso performar feminilidade. Então, eu tenho que estar sempre muito bem arrumada, eu tenho que usar as roupas certas, eu tenho que performar um certo tipo de... Sabe? Porque senão... Essa figura social precisa Exatamente. ser... Porque isso passa por duas coisas. A primeira que é você é relaxada. Segundo que é, acho que é algo universal, assim, pra homens, mulheres, trans não binários, que é essa leitura do gordo sujo. Sim. Muito comum. E pra gente, né, pras mulheres, eu acho que em especial, tem um pouco dessa tentativa de você conseguir o mínimo. O mínimo é o bonita de rosto. E você não consegue o bonita de rosto se você estiver mal arrumada. Uhum. Você consegue o bonita de rosto quando você tá tentando pra caralho. Então é essa constante de você tem que estar sempre tentando alguma coisa. Você tem que estar tentando performar a feminilidade. Você tem que estar tentando emagrecer. Tem que estar tentando melhorar. Tem que estar tentando ser amigável. Tem que estar tentando. Porque tudo que você tem contra você soma a essa imagem de tipo, não, essa daqui não. Tipo, você já tem 30% de chances a menos, aí agora você tem mais 50% de chances a menos. Total. E aí você vai somando isso na pilha, assim, sabe? Enfim, eu acho que isso me podou muito ao longo da vida. Me podou de entender o que pra mim era aceitável ou não. Eu vejo hoje, olhando pra trás, tipo, as coisas a que eu me submeti, as pessoas a que eu me submeti, os relacionamentos a que eu me submeti por acreditar que era o melhor que eu ia conseguir. Porque, tipo, pô, essa pessoa já tá fazendo um favor de sair comigo. Ela já tá fazendo um favor de me beijar, ela já tá fazendo, sabe? Uhum. E me podou, acho que principalmente, de explorar coisas que são muito particulares, assim. Eu fui explorar minha sexualidade, me descobri bissexual com quase 30 anos. Foi uma coisa que veio muito tardiamente. Veio muito tardiamente porque você cai nessa de, tipo... Porra, já não basta ser gorda. Tem que ser gorda e viada é sacanagem, né? Aí você tá juntando muitos fatores. Exatamente. É tipo, porra, vamos pegar só uma fila preferencial. Né? E quando que vem... Quando que começa o seu processo de libertação, assim? Óbvio. Ninguém chegou lá ainda. Todo mundo tem questões e vai ter, enfim. Mas quem te olha de fora... Acha que tá tudo certo, né? Acha que você é uma mulher Eu engano muito segura, acha bem. que você é uma mulher... Enfim, que tá tudo certo, que se aceita, que se ama, que... Enfim. Quando que começa esse movimento de libertação da Larissa? Você é uma pessoa que se expõe muito, principalmente nas redes sociais. Uhum. Eu que te acompanho, vejo. Isso traz... tudo bem, você é escritora, você é artista, você precisa vender teu peixe, você precisa publicar, você precisa ser uma pessoa que atrai atenção. Tudo certo. Mas ao mesmo tempo que você atrai uma atenção positiva, você atrai uma atenção, a gente tá falando de internet, né, Bibi? Terra de ninguém, Terra né? de ninguém, onde todo mundo tem uma opinião maravilhosa pra dar. E foda-se você, eu vou falar o que eu quero, que você morra, eu falo, porque eu tô na internet, Porque eu tenho posso esse falar. direito, exato. Exatamente. Quando que começa esse movimento de libertação seu, de se expor, de se colocar, de se mostrar, de dançar, enfim. E como que você lida com esse feedback que não... Eu lembro do TikTok. Que foi, tipo, só 2 anos. Que eu falei, gente do céu. Bom, isso vai criar algumas pontes aqui. Uhum. Eu tenho bulimia. Trato bulimia desde... Assim, comecei a tratar tardiamente, comecei a tratar em 2017. Mas é uma coisa que me acompanha desde a adolescência. E nesse processo de lidar e tentar lidar com os meus transtornos, eu, obviamente, me submeti a muitas coisas e a muitas escolhas ruins. E lá em 2011, 2010, 2011, mais ou menos, eu estava no meio de uma dessas escolhas ruins, fazendo um tratamento super agressivo para emagrecer.
E foi uma coisa que me deu reações alérgicas, que eu fiquei toda, enfim, toda empalada. Né? Eu fiquei literalmente. Eu era a pessoa que ninguém podia encostar, porque eu sentia dor em tudo. Uhum. Por causa de um tratamento pra emagrecer. E eu interrompi o tratamento na metade. E foi, assim, foi um período onde eu tava sentindo tanta dor constantemente. Eu namorava na época, o meu namorado não podia, tipo, me abraçar, sabe? Eu não tinha posição pra dormir, eu já tava com a saúde, tipo, toda cagada. E foi a primeira vez que eu olhei e eu pensei, cara, qual é o objetivo disso? Tipo, pra quê? Pra quê? Pra que eu estou me submetendo a isso novamente? Porque não era a primeira vez. Não foi a primeira, nem a segunda, né? Foi assim, muitas coisas que eu fui fazendo ao longo de muitos anos, indo desde pequenos comportamentos até longos tratamentos e sempre assim, cada vez mais agressivos, porque nada dava certo. E em busca de algo que nem você sabia o que era. Exatamente. E aí eu tive essa pausa, esse pane, assim, de olhar pra mim e olhar pro corpo que eu tinha, que, novamente, olhando pra trás, isso já faz assim, 10. Eu era 40 quilos mais magra. E eu olhei pra aquele corpo e eu não reconhecia ele, porque eu nunca me reconheci dentro do meu corpo. E eu tive esse momento de tipo, cara, o que exatamente eu acho que me espera do outro lado? Tipo, beleza, você está fazendo isso pra perder peso. O que me espera do outro lado do perder peso? O que vai acontecer quando eu perder esse peso? Porque o que vendem pra gente, de todas as maneiras, é que ali tá a felicidade plena. Exatamente. E, cara, lê do engano. E é um negócio muito... Foi um negócio que me cagou muito a cabeça. Porque foi o momento em que eu percebi, tipo, cara, eu dediquei quase 20 anos da minha vida a ser mais magra. Ponto. Tipo, eu tinha outros hobbies, já escrevi, mas assim, se você perguntasse o meu objetivo não era ter um emprego, não era casar, não, eu queria ser magra. E é tipo, porra, eu resumi 20 anos de vida a uma coisa que é não só pequena, mas passageira. E não necessariamente em busca de saúde. Exatamente, porque ninguém nunca falou pra mim, olha, você precisa... ou pelo contrário, né? Falavam, mas falam de um jeito de tipo assim, não, porque se você for gorda, você vai ter XYZ trocentos doenças. Tipo, beleza, existe a possibilidade? Existe, mas e o corpo que eu tenho agora? E a saúde que eu tenho agora? Por que eu tô sempre, tipo, na busca do e se? Que é o e se eu engordar e aí eu desenvolver trocentas mil doenças crônicas, e se eu emagrecer e aí eu for feliz pra sempre, porque a única forma de ser feliz é emagrecendo. E o fato de ser gorda ser uma sentença a ser uma sentença triste. de morte, uma sentença a ser a triste. ser triste, apagada socialmente, Exato. a não... Enfim. E eu passei por esse processo ao longo de um ano, mais ou menos, assim, tentando assim, perceber onde tinha dado errado, tipo, porque quando você percebe que você desenvolveu um comportamento muito absurdo, você tem duas respostas pra mim, que é tipo, ou você investiga o problema, ou você aceita e você continua com ele. Uhum. Eu, como já tinha aceitado durante muito tempo, eu sentei e falei, bom, vamos tentar entender de onde... Porque eu não acho que eu, com, sei lá, 5 anos, tenha produzido o pensamento sozinha de você precisa emagrecer ou então você vai ser infeliz pelo resto da vida. Uhum. Foi uma coisa que foi alimentada pra mim ao longo da vida. Então, quando eu comecei a olhar pra essa alimentação, né, para as coisas que eu consumia, pra forma como as pessoas falavam comigo, pra forma como a minha família falava comigo, pra forma como as pessoas me tratavam, pra forma como as pessoas me viam se eu fizesse alguma coisa assim ou assado, pros comentários, pros elogios, pras críticas, pra forma como as pessoas falam sobre elas mesmas. Porque pra mim, uma das coisas que me diz mais não é sobre, tipo, a pessoa virar pra mim e falar você é bonita ou você é feia. É quando a pessoa que claramente é muito mais magra do que você age como se, tipo, engordar 2 quilos fosse uma sentença de morte. Eu não tenho como me sentir segura perto de uma pessoa, ou, tipo, confiar no julgamento dela, se ela se pune dessa maneira. É tipo, não, eu preciso emagrecer. Você tá linda, mas Deus me livre de ficar do seu tamanho. É basicamente isso que a gente tá escutando. Uhum. Né? Então, pra mim, foi todo um processo de reavaliando. E nessa reavaliação das coisas que eu consumia e de como o mundo tratava um corpo igual ao meu, veio a ideia do Amor Plus Size. Que surgiu, não ironicamente,
numa noite de recaída, onde eu tinha comido até me entupir, aí tava, enfim, no purge até passar, né? Até me livrar de tudo. E eu tava nesse processo de, tipo, caralho, eu não acredito que eu tô fazendo isso de novo, onde vim parar? E aí eu comecei a, tipo, imaginar a vida de uma... Tipo, e se eu contasse a história de uma menina que viveu alguma coisa parecida com a minha? Parecida, mas não igual. Tô falando em terceira pessoa aqui, sabe? É, tipo, não, sou eu, mas não sou eu. E aí, quando eu comecei a escrever o Amor Plus Size, foi uma experiência muito... catalisadora que fala? Catártica, de repente. Catártica. Foi uma experiência muito De repente. catártica. Porque eu comecei a colocar naquele livro tudo que eu tinha de insegurança sobre mim, tudo que eu tinha de insegurança sobre o mundo, tudo que eu sabia até aquele momento. Por isso que eu falo que eu acho que se eu escrevesse ele hoje, ele seria completamente diferente, porque eu tenho uma percepção muito diferente das coisas. E daqui a 30 anos... Seria outra história, seria exatamente. Outra história. E eu acho que ele me fez muito bem e muito mal ao mesmo tempo, assim, porque, por um lado, eu passei mais de um ano dedicada a essa única história, e foi um momento em que eu me isolei com aquilo também, porque eu não conseguia falar sobre isso com outras pessoas, eu não sabia... Sabe, tipo, você fala quase como uma vergonha, assim, sabe? Pra mim foi um processo muito de me desavergonhar dos meus próprios sentimentos e de não me sentir culpada pelas coisas que eram feitas comigo. Porque também tem isso, tipo, você carrega uma culpa, às vezes, de tipo, as pessoas estão me maltratando, o mundo está me excluindo e eu me sinto culpado. Porque eu tô me vitimizando, eu tô, né? Porque se você não fosse gordo, você não passaria por isso. E você só é gordo porque você quer. E eu tenho lá a minha teoria muito particular de que em alguns casos é inconsciente, mas em outros casos é consciente. Porque eu vou massacrar ele, mas é pelo bem dele. Sim. E isso passa muito pela gordofobia médica, que acontece, enfim... Sim. Até o reforço negativo, né? Que, enfim, exatamente. São muitas camadas, assim. E como se você fosse obrigado a ser triste, a não... Porque, caralho, eu assim... estou gordo, ok. Eu não tô discutindo com a Organização Mundial da Saúde de que a obesidade é isso, aquilo... É um problema, deixa de ser um problema, sim. Ok, beleza, ok. Isso é ponto. Concordamos com isso. Agora, cheguei aqui. Cada um de nós tem uma vida, uma trajetória e somos um acumulado de acontecimentos que faz com que sejamos únicos. Você é só você, eu sou só eu. Em alguns momentos a gente tá no mesmo grupo, mas somos indivíduos. E a vida me fez chegar aqui nesse lugar. Então, se eu cheguei aqui nesse lugar com o corpo que eu tenho, com a maneira que eu, enfim... com a vida me colocou aqui, seja lá pelo motivo que for, eu sou obrigado, então... a ser triste, a viver numa pressão irreal, a não poder me divertir, a viver 24 horas em função disso, para encontrar uma saúde que... Cara, eu perdi quase 70 quilos em um ano, me falta vitaminas, eu tô anêmico, eu tô não sei o quê, viraram outras preocupações. O corpo não ficou da maneira que eu achei que ia ficar. Eu fiz uma cirurgia porque eu descobri uma doença renal grave e o que eu escuto das pessoas, e muitas pessoas que eu sei que me amam verdadeiramente, é: você tá lindo. Cara, na minha família é exatamente a mesma coisa. Meu pai perdeu 60 e poucos quilos, ele tá com problema no coração agora, em decorrência da bariátrica. Mas ele tá lindo. Mas ele... Não, porque você vê como seu pai tá bem. Como ele tá com uma saúde incrível, tendo que tomar vitamina todo mês, porque senão ele não consegue... parar em pé, com problema de coração que a gente tá há um ano investigando e não descobre como resolver. Exatamente. Tipo, porque existe essa cara da saúde. Da saúde. E quando você vê uma pessoa magra, cara, essa pessoa pode estar morrendo e você não sabe. Essa pessoa pode ter hábitos horríveis. Horríveis. E tomar Coca-Cola todo dia de manhã. Aline, desculpa, eu tomei Coca-Cola hoje. Eu juro, me perdoa. Aline, Leandro, isso foi pra você. A minha nutricionista. Leandro, seu noivo. Meu noivo, que tomava litros de Coca-Cola. Leandro, ele temos que conversar. Agora. Você vai ter que vir aqui um dia bater um papo sobre beber Coca-Cola. As pessoas têm uma visão que é reforçada por todos os veículos que a gente possa imaginar que chegam para as pessoas, principalmente as redes sociais, de que ser magro é sinônimo de saúde. E que se você era gordo e você emagrecer, você de fato vai ser feliz. E, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Felicidade não está atrelado a você ser magro ou não. Felicidade é sobre você ser.
Não é um corpo, né? Exatamente. É sobre você conseguir se aceitar sendo da maneira que você é, no momento que você tá. A felicidade é você se acolher. Enfim, é um papo... É um papo muito longo, é. Mas você falou isso de você se aceitar, e hoje em dia eu tenho um pensamento levemente diferente, que é eu não sei se existe, se a tal da aceitação existe, sabe? De você, eu me aceito. Não é isso, cara. Pra mim, virou muito mais uma questão de tipo, tá, eu posso não estar num dia bom, eu posso não estar 100% satisfeita, tipo... Agora, sabe? 19 de dezembro, eu estou num momento onde eu tô odiando meu cabelo. Não gosto desse tamanho de cabelo. Foi uma escolha. Cortei, odeio. Todos os dias eu olho no espelho e fico, uau, você parece o Lord Farquaad do Shrek. Com o cabelinho aqui. Bruno, bota uma foto. Odeio. Bota uma foto bem aqui na geral. Ó. Perturbada. Mas, ao mesmo tempo, é tipo, beleza, eu tenho duas escolhas. Eu posso me esconder e nunca mais sair de casa até esse cabelo crescer. Eu posso fazer uma loucura, colocar um mega hair só pra ele ter o tamanho que eu acho que é o tamanho ideal. Ou eu posso continuar a minha vida. Porque mas isso. aí é que eu vou te dizer. Você aceitou. Mesmo aceitar não necessariamente significa gostar. Então a gente aceitar. Tá ali. Exato. É isso aí. É isso aí. Em algum momento, se for uma coisa amotável... A unha do meu dedão está encravada. E isso me incomoda. Mas eu vou morrer? Não. Entendeu? Em algum momento eu resolvo. E eu acho que pra mim, o processo todo, principalmente pós-Amor Plus Size, assim, né? Escrever ele foi uma experiência catártica, mas muito solitária. Mas o depois foi o que me abriu muitos olhos pra isso, assim. Porque o pós-Amor Plus Size foi onde eu criei a minha primeira... Não a primeira, assim, mas uma das maiores comunidades de amizades que eu tenho. Foi através do livro também. E foi uma experiência muito louca, assim, mandar pra outras meninas lerem, e meninas que não necessariamente eram gordas, ou não necessariamente cabiam num padrão X ou assado, falarem, cara, eu me sinto dessa maneira. É isso. Porque, embora a gordofobia atinja corpos gordos, a infelicidade, que é fruto, assim, brutal do capitalismo, que faz com que a gente esteja sempre infeliz pra continuar consumindo coisas, não. Vai pra todo mundo. Exato. Maior que o Mundo teve uma coisa que aconteceu muito com as pessoas que leram, enfim, e principalmente também quem ouviu o audiolivro, de caras virem conversar comigo falando, porra, eu nunca conversaria sobre isso com alguém. Eu nunca falaria sobre sexo dessa maneira. Principalmente porque é homem, não, imagina. E tá aí, o maior índice de, não pode falar, sui... das pessoas são homens. Por quê? Porque não pode falar sobre insegurança, não sobre... pode nada. Blá, blá, blá. E exatamente, ouvi comentários do tipo, um cara que é magro demais falar que, cara, essa história mexeu comigo porque eu era magro demais e eu sofri bullying, como o personagem sofreu na época da escola. Sim. E é o poder da literatura, né? Sim. Então, depois de tudo isso, né, de toda essa vida, essa luta, a gente chega nesse livro. Você tem que parte, só pra eu saber em que momento você tá. Eu não marquei? Eu marquei. Não marquei. Técnica de marcar a página. Não, achar. Pior é que eu acho que eu não marquei, porque eu vi um vídeo de uma pessoa falando que odeia quem usa orelha pra marcar, que não pode usar marcador, que não sei o quê. Aí eu falei, eu não vou nem marcar o livro, né? Eu parei mais ou menos aqui. Eu vou te dar um marcador bonitinho. Capítulo 17. Tá cedo ainda, nem sofreu. Não, já sofri pra caralho. Tá? Você me respeita. Respeita meus gatilhos. Respeita minha história, respeita de onde eu vim. Meus problemas. Camila, minha psicóloga. Beijo, amor. E aí a gente chega nesse livro. Eu lembro de ter visto um vídeo sobre quando você assinou o contrato pra lançar. Uhum. O que significa pra você? Nossa. Ai, cara, Paca, ele é um livro que eu não queria escrever, porque quem me encomendou essa história foi a minha agente. Ele era inicialmente um spin-off de Amor Plus Size, né, a história da Duda. Então, quando eu comecei a escrever, foi porque ela falou, tipo, putz, a gente podia contar a história dessa personagem, né? Eu sinto que tem tanta coisa nela que não vai ter espaço nesse livro. Talvez seja esse momento. E eu tava assim...
não vai ser esse momento, não vai acontecer. Já Porque sabe eu que vai tava... doer, né? E pra mim tinha essa coisa de, tipo... Gente, eu já passei por, tipo, todo o processo de aceitar que eu sou gorda. Eu não preciso aceitar que eu sou maluca. Eu não fazia terapia, eu tava, tipo, não, tudo está sob controle, eu estou lidando com isso, eu estou bem, eu estou ótima. Nunca estive melhor, na merda, mas nunca estive melhor. Então, passar pelo processo de escrever ele, o primeiro rascunho, que foi entre 2015 e 2016, foi o processo de olhar para as coisas que eu escrevia, tentando me convencer que não era eu, mas ao mesmo tempo sabendo que era eu. Porque Amor Plus Size eram, tipo, isso aqui aconteceu comigo, mas essa personagem não sou eu. E eu sei quais são as linhas que separam. Ana, não. Não existe uma linha que separa eu e a Duda. Assim. Uma simbiose, né? É uma simbiose, gente. Pra mim, é 100% da mesma pessoa, só vindo de úteros diferentes. E eu acho que pra mim passou muito por esse... Primeiro por esse viés de colocar aquilo no papel. E, de novo, foi uma experiência catártica, mas foi uma experiência doída. Assim, foi uma catarse lenta. Porque eu precisei olhar pra coisas e pra lugares onde eu não queria olhar. E aí, quando a gente terminou, foram... Assim, entre eu terminar e o livro ser contratado, foram 3 anos. Então, foram 3 anos de ninguém quer publicar esse livro. E eu sabia que ele era um livro bom. Eu sabia e não sabia, né? Tinha uma parte de mim que falava, esse livro é horrível, óbvio que ninguém vai querer publicar, porque esse livro é cruel, ninguém vai querer ler essa bosta, sabe? Então, é isso, ele vai ficar na gaveta pra sempre. E depois, quando o contrato veio e a gente começou a retrabalhar o livro, que eu já tinha, enfim, já tinha começado o meu processo terapêutico, já tinha entrado com medicação, trabalhar medicada. Nossa, que coisa bonita que é trabalhar sob efeito de antidepressivo e ansiolítico, né? Jesus amado. Meu Deus, a minha alegria é pura, assim. É o único que eu sou capaz de produzir sofrendo, mas sem surtar, que eu acho que Já é um avanço. já é um avanço. E retrabalhar ele de como ele era, porque quando eu comecei a escrever ele em 2015, ele tinha muito de mim, mas ele era o que eu achava que as pessoas esperavam. Então, o que você pensa se eu falar pra você, é a história de uma menina com anorexia? Vai ser uma menina de 30 quilos, vai ser uma menina aparentemente doente, vai ser uma menina que todo mundo sabe, que todo mundo vê, e que, tipo, tem essa expectativa de, tipo, de que existe um corpo certo pra performar determinada doença. E quando eu sentei com a minha editora pra falar, tipo, não, beleza, a gente vai separar esse livro de Amor Plus Size, então vou fazer uma coisa independente e vamos reescrevê-lo. Eu olhei pra aquilo e falei, cara, eu preciso que essa personagem seja gorda. Porque ter a dimensão do que é sofrer com um transtorno alimentar com um corpo que não aparenta um transtorno alimentar é a mesma coisa que é o chá revelação do oi, você é gordo, é por isso que você não cabe aqui. Uhum. Então, pra mim, foi um processo tanto de aceitar que sim, eu tenho uma doença tratável e que eu estou ainda neste processo de recuperação, mas também aceitar todas as vezes em que eu neguei e que negaram que era real. Porque é a diferença entre você colocar uma menina de 30 quilos sem comer e você colocar uma menina de 100 sem comer. A menina de 30 quilos, como assim? Você precisa se alimentar. A menina de 100, porra, ótimo, não faz mais do que obrigação. E pode ser fatal, né? Exatamente. E eu acho que reforça pra mim a ideia de que, tipo, são doenças invisíveis. Você não sabe. Tudo que é psicológico você não sabe. Doenças invisíveis são doenças invisibilizadas na nossa sociedade. Exatamente. E por isso as pessoas não dão o devido valor. Quantas e quantas vezes a gente vai ouvir que depressão é frescura, é besteira, falta de problema. Querer chamar atenção, atenção, falta de tomar sol. Sabe? Sim. E então, pra mim, assim, esse livro eu falo sem... Eu sou do tipo que, qual que é o seu livro preferido? Pô, eu não tenho um livro preferido. Mas, de fato, pra mim, ele é o livro da minha vida, assim. Porque eu acho que ele foi o que eu demorei mais pra conseguir escrever. Ele é o mais intenso de todas as obras que eu já escrevi. E, pra mim, ele é como se eu tivesse, assim, tipo...
com o coração exposto, sabe? Eu performei aqui uma cirurgia cardíaca, coloquei meu coraçãozinho pra fora, sentei e tô contando o que tem lá dentro. E é isso que a gente sente quando lê. Eu acho que pra mim, por isso que me bate tanto, por questões muito pessoais, mas por te acompanhar, por te observar, por ter lido Amor Plus Size. Enfim, eu recomendo muito, 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 muito. Eu lembrei que você botou um aviso no livro, e aí por isso que eu acho importante. Foi um longo debate também, se eu colocava ou não. Aqui rolou esse debate. Porque, cara, eu não gosto de aviso de gatilho como... Principalmente assim, se tiver alguém aqui que acompanha a bolha literária do Twitter, a ideia de aviso de gatilho se transformou em, tipo, vou colocar aqui a lista de problemas no Código Penal, sabe? E é uma coisa muito gratuita. E pra mim, o aviso de conteúdo é um tipo assim, olha, conteúdos sensíveis que existem, isso não significa que você não possa. Significa que talvez não seja esse momento, que talvez você precise consumir em doses menores. Mas eu acho que foi uma coisa que no final das contas eu optei por botar, porque eu acho que o livro ele chega em pontos muito gráficos, às vezes. Ele tem momentos gráficos demais. Entendeu? Tô indo assim, né? Porque... E também foi um debate, enquanto a gente tava refazendo o livro, né, reescrevendo, sobre o que ia ficar e o que ia tirar, assim. Porque uma das minhas maiores preocupações escrevendo esse livro, principalmente na reescrita dele, é que eu não queria que ele se tornasse um manual. Já li a minha cota de livros sobre transtornos alimentares, que são um manual de transtornos alimentares. É uma coisa que é muito difícil de você mexer, é muito difícil de você tocar. Tem nuances pro assunto. E eu não queria que uma pessoa que já tem esse tipo de pensamento intrusivo lesse aquilo e se sentisse reforçada de, tipo, não, eu sou essa pessoa e é isso que eu quero fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu também não posso escrever um livro com essa personagem neste ponto de vista, onde você não passe pela experiência de não saber se ela tá certa ou tá errada. Porque é um diálogo muito, muito constante, né? Então a gente optou por exemplo, eu não menciono números no livro. Não há números, não há número de caloria, você não sabe quanto ela pesa, você não sabe se ela é magra ou gorda, você não sabe se como ela se vê e como as outras pessoas veem ela são coisas diferentes. Então isso são nuances que a gente optou por tirar. Mas essas partes gráficas pra mim são importantes porque eu acho que é o que realmente dá dimensão pra quem não entende o que é. Porque eu acho que pra maior parte das pessoas é só se você não conhece alguém que passa por isso, é só um tipo, é só uma dieta meio exagerada, é só um não sei o que lá. Ou é literalmente essa ideia de que, tipo, é a pessoa que vai comer um alface no dia e é isso. E não, também tem nuances. O Maior que o Mundo, quando ele foi pra correção, e a correção ia voltando pra mim, passou por 2 revisores, né, pra fazer a correção do livro. E aí eu fui vendo as observações, né, ponto a ponto. E aí tinha ponto sensível. Não pode dizer que não sei o que, não sei o que. Ponto sensível. Isso daqui reforça. Ponto sensível. O livro inteiro. Ponto sensível, ponto sensível. Tenho ponto notícias. Sensível, ponto sensível. Aí chega lá no final. Aí os 2 revisores colocam, ok, retiro todos os pontos sensíveis anteriores. E é isso aí, porque é a realidade. Gente, comprem, leiam. Eu vou terminar de ler e eu prometo que eu vou publicar aqui no canal falando sobre esse livro em algum momento. Como é que você vê o corpo gordo retratado na literatura? Eu acho que você escreve... Sei lá, eu não li ninguém escrevendo uma personagem gorda como você. Da onde vem essa vontade? Por que surgiu essa necessidade? Digo, tendo um olhar de fora, não o olhar da Larissa. Não o olhar da terapia que a gente faz quando a gente escreve essas paradinhas. Sim. Porque a gente sempre vê uma representação estereotipada. Ou o gordo engraçado, aquilo que a gente falou, daquele lugar. Não sei o quê. Como é que você vê atualmente o corpo gordo, independente de gênero, retratado na literatura? Ou falo literatura, mas na ficção? A gente não vê, né? Acho que começa por aí. E como é que é esse teu movimento? Por que você sentiu essa necessidade? Porque na época que eu tava, em que eu comecei a escrever meu plus size, foi a época que eu tava procurando referência. E aí foi tipo, putz, não tem. O Amor Plus Size foi uma das referências pra esse daqui, porque não tinha.
Porque é muito difícil, a gente não acha... E assim, hoje em dia, eu conheço autores que escrevem personagens gordos de todos os tipos, ganhou-se um espaço, só que ainda é um espaço, assim, catado com milho, né? E da mesma forma como a gente fala, por exemplo, com literatura LGBT, né? De tipo, você tem muitos romances sobre sair do armário. E você não tem romances onde as pessoas simplesmente são gays. E vivem. E né? vivem é suas uma vidas. vida normal. Eu acho que essa representatividade de corpos gordos também tá nesse pique, assim. A gente ainda tá num ponto onde a gente tá exaustivamente falando Oi, sou gorda, você pode, por favor, não me maltratar? Oi, sou gorda, você sabia que eu tenho direito a ter uma vida? Você sabia que eu tenho direito a ocupar espaços? Você sabia que eu também tenho sofrimentos? Então, a gente ainda tá muito no básico, assim. Não chegamos ainda num espaço onde a gente possa só existir. Uhum. Tipo, é uma história sobre uma gay trambiqueira que também é gorda. É uma história sobre uma menina aplicando golpe de estado e a personagem é gorda, sabe? Porque a gente ainda precisa se fazer escutar nesse sentido. E sempre no lugar da militância, né? E cansativo, Ai, né? gente, É cansativo, assim. Eu, principalmente com esse livro, na época que eu tava fazendo os bate-papos de lançamento e tal, eu refleti sobre uma coisa, não só com relação a esse livro, mas acho que o 2023 inteiro me ensinou isso, assim. A gente tava falando dos textos, né, dos textos de sofrimento, e a sensação que eu tenho, às vezes, da minha experiência como mulher gorda, e como escritora, e como muitas coisas na vida, é que eu só sou ouvida quando eu tô sofrendo. E eu acho que isso não é uma coisa que é pessoal minha. Eu percebo que isso é um comportamento social. Totalmente. A sociedade gosta de pessoas sofrendo. Existe uma procura por sofrimento. Cara, se não existisse procura por sofrimento, a gente não assistia reality show. Pra comer de conversa. A gente tá esperando a briga, a treta, Exatamente. a pessoa Se não chorando. tem treta, você não gera entretenimento. Então tem muito isso, sabe? E eu acho que hoje em dia, né, já se passaram aí 10 anos de Amor Plus Size, vão fazer quase 10 anos da publicação, e mudou bastante coisa, existe um espaço melhor, mas eu não acho que seja o espaço ideal. E pra mim, quando eu percebo isso, me deixa tão frustrada, às vezes, e decisões que eu tomei sem tomar, assim, tipo, desde Amor Plus Size, eu nunca mais escrevi um personagem magro. Porque pra mim não tem cabimento. Primeiro porque, assim, eles não precisam, né? Pessoas magras, vocês estão em todos os lugares, liga a TV. É isso, vai lá. E segundo, porque eu não sei como é ter essa visão de mundo. Mesmo eu olhando pra trás e admitindo que eu não era uma adolescente gorda, eu não fui uma criança gorda, mas eu vivi como se eu fosse. A minha vida adulta, a vida de uma adulta gorda. As minhas dificuldades foram pautadas pelas gordofobias que eu sofri. Foram pautadas por essa ausência, por essa exclusão, enfim, por todas essas coisas que me tornaram eu. E eu não consigo olhar pra além, tipo... Não é nem olhar pra além, assim, mas eu não consigo ignorar isso. E aí, às vezes, eu fico pensando, cara, imagina, eu vou estar escrevendo lá uma personagem magérrima, e aí ela quer comprar alguma coisa, e ela sai e ela só compra. Eu não consigo mais, tipo, dar credibilidade pra algumas coisas que, pra mim, elas são tão fora do meu espectro do real. Uhum. E eu fico pensando, cara, pra quê que eu vou me dar esse trabalho de escrever uma personagem que é, assim, o estereótipo do estereótipo, o básico do básico, que não tá adicionando nada, sendo que, até hoje, nos meus 31 anos, eu ainda sinto falta de consumir personagens como eu. Eu não consumo o suficiente. Se eu consigo achar 3, 4 livros no ano, é muita coisa. E assim, se eu não fizer, se eu não começar a cavar com o espaço que eu tenho, que felizmente, assim, consegui alcançar coisas na vida, cheguei a casas editoriais grandes, se eu não fizer, como eu posso esperar que esse espaço exista? Eu não posso esperar que alguém cave o buraco pra mim pra me jogar dentro dele. Eu vou precisar pegar a pá, né? Me enterrar aí sozinha. Lembrei da peça do Pedro agora. Lembrei da peça do Pedro, pegar a pá, se enterrar sozinho. Se enterrar sozinho. Então, pra mim, vem muito dessa necessidade, assim, porque eu acho que a gente... Da literatura existe, audiovisual... Ô, gente, vocês podem passar se vocês quiserem. Fica à vontade por ali, tá? A gente tá gravando, mas tá tudo bem. Gente, a gente tá no estúdio da IKEA, tá tendo uma gravação, tem pessoas, vocês desculpem. Tá tudo bem. Vai, pode falar. Enfim, eu acho que no audiovisual, principalmente, a gente ainda sobrevive muito de estereótipo. E isso é verdade pra tudo, né? O audiovisual, ele caminha a passos de tartaruga, assim.
Porque a gente ainda é muito refém de produções, né? Acho que isso vale pra tudo que é arte, né? Tudo que é independente é mais fácil. Mas eu sempre acho que o teatro, ele absorve melhor toda a variedade que existe de corpos. O teatro, ele é mais acolhedor. Agora, no audiovisual, eu sou ator e, assim, eu emagreci quase 70 quilos, eu refiz o meu material. Acho que eu continuo tendo a mesma capacidade de atuação que eu sempre tive. E, sei lá, triplicou a quantidade de testes que eu faço. Triplicou. Ainda não passei, isso? Tô Quando querendo pede passar, um homem de X anos, eles não estão pedindo um homem com qualquer corpo, eles estão pedindo um homem magro. Exatamente. E quando gordo, sempre limitado ao personagem engraçado, enfim. Sim. Dentro daquele mesmo lugar. Uma música, escolhe uma música. Qualquer música. Qualquer música. Oops, I Did It Again. Oops, I Did It Again, de Britney Spears, por favor. Obrigado, Instagram, por permitir que a gente coloque. É um cortezinho do Instagram. Ao som de Britney Spears, Oops, I Did It Again. Olhe para aquela câmera e dê um recado para uma jovem gorda que está assistindo. O que você falaria para uma adolescente gorda que deve estar cheia de questões? Porque a adolescência é isso, são questões. Sim. Dê um recado. O problema não é com você, o problema é com absolutamente todo mundo. Você, provavelmente, a essa altura do campeonato, já internalizou que o seu corpo tá desajeitado, que a sua vida tá fora do lugar, que você precisa melhorar e mudar de mil maneiras pra ser aceita e pra merecer amor. Mas tá difícil pra todo mundo. E quanto antes você perceber todas as formas em que você é única, todas as formas em que você é insubstituível, todas as formas em que você faz bem para as pessoas à sua volta e todas as formas em que você se faz feliz, porque você está se fazendo feliz todos os dias, só para viver melhor. Então, aguenta firme. Eu juro que esse período horrível da adolescência passa. Às vezes piora, mas na maior parte do tempo melhora. É muito maravilhosa, né, senhoras e senhores? É muito maravilhosa. Já dei conselhos melhores. Isso foi o que eu consegui fazer no 5 Não, foi ótimo. Eu achei incrível. Aguenta firme, vai piorar. Projetos para 2024? 2024 eu completo 15 anos de carreira. Olha, então, debutante, senhoras e senhores. Vai ter festinha? Vou fazer uma festa de debutante, apagar 15 velhinhas de literárias. Por favor, me convida, eu quero vir. Queria muito dar uma festa, não sei se vou ter dinheiro, mas adoraria. Não, vamos fazer. Olha só, a gente tá começando agora essa campanha. Festa de 15 anos de Larissa Siriani. Contribua, faça seu pix, que a gente precisa beber às suas custas. Vai ter essa festa. Eu tô programando surpresinhas pra esses 15 anos, porque acho que só quem produz arte sabe como é difícil você poder falar, nossa, eu faço isso há tantos anos. Porra, amigos. É muito difícil. Poder falar que há 15 anos eu faço isso sem pausa. Né? E viver disso, né? Que pra mim é a maior loucura. E quantas outras coisas a gente tem que fazer pra conseguir viver. Exatamente. Sim. A gente tá sempre equilibrando muitos pratos. Eu tenho pelo menos 2 projetos pra lançar, que vão ser esse especial de 15 anos e o meu conto de Natal, que todo ano eu lanço um. E se tudo der certo, vai vir mais um Vem Aí ainda em 2024. Vamos de... Vai vir, já veio. A gente só não sabe ainda porque... O segredo do sucesso é o silêncio. Exato. E calada vence. Vai vir, calada vence. E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Perguntinha que eu faço para todos os meus convidados. O que é pra você ser maior que o mundo? É ser capaz de ser você sem... Ou tentando o máximo possível, né? Sem se guiar pelo que o mundo espera de você. É só viver... E entender que você não vai agradar todo mundo, que você não vai conseguir ser o que as pessoas esperam que você seja, você não vai conseguir estar sempre entregando o que os outros querem de você, mas aceitando que a tua vida é tua. Você tá vivendo pra você e não pros outros. Isso pra mim é ser maior do que o mundo. Gente, é por isso que eu sou fã. É por isso que eu sou fã. Por isso que eu sou fã dessa mulher. Pessoal, pra finalizar, eu sempre... quero fechar com alguma coisa e eu vou fechar... Esse papo me fez lembrar de um trechinho que eu acho que é legal. Eu quero poder ser e não ter que ser. Eu quero abrir a janela de casa e sentir que eu sou bem-vindo, saber que eu tenho amigos e que eu posso ir a qualquer lugar sem ter que me preocupar se eu tô sendo ridicularizado em algum grupo no WhatsApp. Eu não quero ter medo. Eu acho que esse papo com a Larissa serve pra gente lembrar que
somos únicos. E que tá tudo bem. A gente tá do jeito que a gente tá. E que a gente tem que, sim, fazer um esforço. Não para alcançar determinado padrão, mas para que a pressão que a sociedade faz em cima da gente não faça com que a gente viva numa falsidade existencial ou tentando ser quem a gente não é. Que a gente é. E ponto. E é isso aí. E tá bonito. E tá ótimo. Por favor, continuem sendo. E com certeza vai ter uma galera que vai gostar de você. Talvez você só precise procurar melhor essa galera. Talvez a galera que você esteja agora não seja exatamente a sua galera. Essa galera, sim. Muito obrigado, se inscreva no canal. Não esquece de seguir a Larissa nas redes sociais. A gente já colocou aqui porque ela é foda. Então segue ela. Arrasamos. Ah, você é foda. Quanto tempo que deu?